Turma, começou o segundo bloco. Deixa eu falar pra você de Sagredos Botequim. Aberto a partir de segunda-feira, 18 horas, com o famoso rodízio de petiscos. Sua tela vai entrar agora. Maravilhas que estão contidas em nosso rodízio por apenas R$ 27,90 por pessoa. Gente, vai sem comer, hein? Tá aqui o telefone com as redes sociais do Sagredos Botequim pra você e conferir as maravilhas. Olha só o que tem na tela aí pra vocês. Aipim frito, anéis de cebola, batata frita, batatinha picles, bolinho de alho, bolinho de bacalhau, bolinho de costela, nossa, esse é demais, bolinho de feijoada, bolinha de queijo, calabresa acebolada, contrafilé acebolado, frango a passarinho, quibe fritinho, pão de alho, rissole de camarão, sticks de queijo e tiras de frango empanado. Você viu a quantidade de iguarias deliciosas? Olha, sem miséria, é servido o tempo todo. R$ 27,90? Pressão, né? Meu amigo Marcelo Azevedo sabe o que é bom. O Mateusão, que está aí à frente da gerência do Sagredos, está lá com a equipe top para te atender. Venham conhecer nosso rodízio de petiscos com a chancela do grupo Sagredos Botequim, mais de 50 anos de mercado. É o melhor, né? Com toda certeza. Vamos falar de saúde? Eu recebo um mestre, um cara muito bacana. Léo, chega mais, depois da vinheta. Quadro de saúde pintando no pedaço de forma esclarecedora e de uma forma que você entenda de fato como deve ser entendido, que você tem dúvida e a gente está aqui para tirar, claro, as suas dúvidas. Uma breve introdução, tá? O período da menopausa representa uma grande mudança na vida da mulher, que deve estar sempre atenta a várias informações e transformações que o organismo passa. É fundamental observar as questões cardiovasculares, já que é um período onde riscos aumentam. E aqui ao meu lado, super competente parceiro que sempre vem ao meu programa, Dr. Leonardo Velasco. Tudo bom, Fábio? Tô com saudade sua, rapaz. Não fica muito tempo sumido, não, que a gente sente falta, pô. É certo, não posso não, é verdade. Doutor, eu fiz essa breve introdução para falarmos de forma bem clara e esclarecedora o que acontece nesse período de menopausa que toda mulher passa na vida, concorda? E queria saber por que após a menopausa a mulher precisa tomar mais cuidado com a saúde do coração. Na verdade, Fábio, o que acontece é o seguinte, durante o período reprodutivo da mulher, que seria antes desse período climatério, da menopausa, ela produz alguns hormônios em maior quantidade, né, e a gente pode citar, por exemplo, o estrogênio, e até muito tempo atrás se falava que esse estrogênio ele protegeria, né, o sistema cardiovascular, e com isso as mulheres teriam menos predisposição à doença cardiovascular do que os homens, né? Hoje em dia, isso já passa a ser meio que uma meia-verdade. Por quê? Porque os hábitos das mulheres também mudaram com o passar dos anos. Claro. Né? Nos últimos anos para cá, a mulher tem uma carga de trabalho tão grande quanto o homem. A mulher fuma, a mulher está exposta aos mesmos fatores ambientais que causam doença cardiovascular. A vida sexual começa muito mais cedo. Começa muito mais cedo. Então, assim, e aí com isso, o que acontece? Esses fatores de risco, eles já começam a ficar muito parecidos entre homem e mulher, bem antes desse período que a gente chama de menopausa. Porque, na verdade, assim, e aí os colegas ginecologistas podem explicar isso muito melhor do que eu, mas é importante que a gente defina muito bem o que seria essa questão da menopausa, né? A mulher tem a primeira menstruação, que seria o que a gente chama de menarca, né? E ela tem a menopausa, que é a última menstruação. Né? E nesse período, né, da última menstruação, que seria a menopausa, ela passa por um período de mudanças hormonais que a gente chama de climatério. E nesse período do climatério a gente muitas das vezes tem o quê? Alguns riscos aumentados para que ela possa ter algum evento cardiovascular, para que ela possa ter alguma doença cardiovascular. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, não é o climatério, não é a menopausa em si que vai fazer a mulher ter mais risco cardiovascular, né? O risco cardiovascular ele é inerente a vários fatores. Eu posso dizer para você que a menopausa, que é a diminuição de alguns hormônios, é mais um fator de risco que a mulher está exposta. Porque da mesma forma que o sedentarismo, a obesidade, o diabetes mellitus, a alimentação inadvertida com gorduras
monoinsaturadas, etc. e tal, esses benditos fast food, isso aí aumenta o risco cardiovascular. Então, assim, às vezes a gente pensa, e qual é o grande problema disso, Fábio, que eu vejo? O grande problema das doenças cardiovasculares é que são doenças silenciosas. Você não sabe, você não sente. Por dados que eu tenho aqui, doutor, desculpe interrompê-lo, mas por dados que eu tenho aqui, cerca de 80% das doenças cardiovasculares, elas são silenciosas. Na verdade, eu ouso dizer que até um pouco mais, viu, Fábio? Sério? Tô dando upgrade com o doutor Leonardo. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, vamos tomar, por exemplo, uma hipertensão. Uma hipertensão arterial, ela se caracteriza, se você for olhar no livro lá, por ser uma doença assintomática. Muitas das vezes ela se desenvolve por anos a fio, até que o paciente apresente alguma alteração por conta dessa hipertensão. Um colesterol alterado, também da mesma forma. Uma doença aterosclerótica que pode culminar lá na frente com uma angina ou com um infarto, ela vai se desenvolver durante vários e vários anos até mostrar sintoma. O fator idade influencia relativamente em relação a isso? Sim, porque como são doenças que são progressivas, que são evolutivas, né? Quanto maior a idade, maior a chance de você estar apresentando alguma lesão por aquilo ali. Engraçado, tá? Doutor, nada a ver com o que eu vou falar, mas ao mesmo tempo tudo a ver. A gente que tem o hábito de frequentar academias, eu vejo que nos horários que eu vou, que é geralmente na parte da manhã, 6, 7, 8 horas, a gente vê a quantidade de senhoras a partir de 60 anos fazendo praticando atividade física periodicamente. Isso nos deixa muito felizes. Isso é ótimo. A atividade física para o coração é espetacular, é muito bom. Na verdade, antigamente, né, se tinha um tabu muito grande. Paciente cardiopata não pode fazer atividade física. Paciente cardiopata não pode carregar um saco de arroz. Paciente cardiopata não pode subir uma escada. Na verdade, hoje a gente sabe que a atividade física para o coração ela é uma coisa muito boa. E a gente sabe, inclusive, que por pior e por mais grave que seja a patologia do paciente, uma atividade física, mesmo que leve, ela só vai trazer benefício para ele. Lógico, isso feito de uma forma programada, planejada, assistida. Acompanhada, exatamente. Exatamente. Não é a pessoa um belo dia chegar, resolver ir para a academia. Porque geralmente, doutor, cada organismo responde de uma forma, certo? Exatamente. E às vezes o que acontece em uma mulher não vai acontecer na outra. Exatamente. Mas eu acho que as restrições, elas existem. Cada organismo é de um jeito. A gente pega, às vezes, gêmeos unifitelinos, gêmeos que são exatamente iguais na aparência, mas que a estrutura biológica, quando você vai analisar, às vezes um é hipertenso, o outro não é. Às vezes um tem colesterol elevado e o outro não tem. O fator genético, então, não entra aí? Entra o fator genético, sim, quando você pensa em que sentido. Por exemplo, a gente sabe que se você tem pai e mãe que sofreram infartos jovens, tá? Abaixo, por exemplo, dos seus 50, 55 anos, você vai ter um fator de risco maior para ter um infarto. Tô ferrado. Entendeu? Ferrado. Agora, meu avô morreu 42 de infarto. Então, isso aí é um fator de risco significativo, né? Sendo que, geralmente, quando a gente fala desse tipo de fator de risco, a gente está falando de ascendentes de primeiro grau. Sim. Tá? Então, pai e mãe, às vezes tios, né, que são irmãos de pai e mãe. Certo, entendi. Entendeu? Agora, outra pergunta, doutor. Existe uma faixa etária determinada que a mulher deve procurar ter um acompanhamento cardiológico certinho? Por conta de tudo aquilo que eu falei, né, no começo, onde hoje em dia a vida da mulher está muito parecida com a vida do homem, ainda diria eu com um agravante. A mulher muitas das vezes ainda tem o terceiro turno de trabalho. Que é dona de casa. Exatamente. Ela trabalha de manhã, trabalha de tarde e à noite. Chega em casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar de filho. De filho e da casa. Tem que dar conta da casa. É verdade. Né? Então, na verdade, não recebe hora extra para isso. E aí, o que acontece? Recebe hora extra para isso, eu adorei. E aí, o que acontece? Essa mulher hoje, ela tem basicamente os mesmos fatores de risco. Então, o que a gente faz? Na verdade, hoje, a partir dos 30, 35 anos, o que a gente faz é fazer uma avaliação de risco cardiovascular dessa paciente. Ou seja, avaliar é hipertensa, é obesa, é sedentária, tem histórico familiar. E a partir desses fatores de risco, você trata o que precisa ser tratado. Porque uma coisa que é importante a gente pensar, Fábio, é o seguinte, até fugindo um pouquinho do que você me perguntou, Claro. É o seguinte, quando a gente fala em fator de risco, a gente tem os fatores de risco que a gente chama de mutáveis, e a gente chama os fatores de risco imutáveis. Por exemplo,
O teu histórico genético, eu não tenho como mudar. Ele está lá. Você tem histórico na família de pessoas que infartaram. Porém, o que acontece? A sua hipertensão, o seu sobrepeso, o seu diabetes, o seu colesterol alto, a sua circunferência abdominal aumentada, isso tudo a gente tem como corrigir. Com toda certeza. E quando você corrige isso, você acaba reduzindo o teu risco cardiovascular. Claro, com certeza. Entendeu? Então, assim, na verdade, quando eu falo assim, a partir dos 30, 35, você vale a pena, até mesmo para o seu clínico, fazer esse screening, fazer essa avaliação para ver aonde que você está no risco cardiovascular. É um risco baixo, é um risco moderado, é um risco alto, e a partir daí você avaliar. Então, praticamente, o senhor comprovou aqui para mim que hoje homens e mulheres estão aptos a terem os mesmos problemas. Sim, a princípio, no que diz respeito à parte cardiovascular, você, vamos colocar, a nível de consultório, a gente encontra praticamente meio a meio. Interessante, interessante. Vou falar de uma coisa, doutor, que prejudica bastante. Eu acho que é um dos grandes males, inclusive, dos últimos tempos, mas que ninguém tem como fugir dele, porque é uma coisa que é presente no nosso dia a dia. O chamado estresse, tá? O estresse, eu acho que ele é tóxico para o organismo, não é não? E principalmente para o coração, que responde de forma direta, arritmia, taquicardia, enfim. Concorda? Na verdade, assim, quando a gente pensa em estresse, né, a gente tem que entender que... Estresse ele vem a qualquer minuto. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, desde que o ser humano começou a caminhar na face da Terra, que o estresse ele existe. Inclusive, nós hoje só estamos aqui por conta do estresse. Nossa! Porque foi o estresse que permitiu, lá nos idos dos dinossauros, que a gente corresse de um dinossauro. Entendi, faz todo foi sentido. Foi através do estresse que a gente se via, está muito na moda, né? Floresta pegando fogo. Se a gente visse um incêndio, saísse correndo dele. Concordo. Então, assim, o estresse ele faz parte de uma reação natural do organismo de luta ou fuga. Ou ele vai partir para encarar o que está agredindo, ou ele vai correr. Muito bom, doutor. Então, isso é o estresse. E essa situação, ela faz com que o nosso organismo libere algumas substâncias, tá? Que, efetivamente, elas fazem o quê? Elas fazem com que o nosso organismo fique pronto para isso. Então, quando você está estressado, quando você está, entre aspas, nessa situação de estresse, o que você precisa? Obrigar a correr. E para correr, você precisa de quê? De uma musculatura bem irrigada de sangue. Como que você irriga uma musculatura de sangue? Você aumenta a frequência do teu coração para chegar mais sangue lá. Você faz o quê? Você hiperventila, você aumenta a quantidade de ar nos seus pulmões. Você pede mais do seu organismo. Por isso que você fica ofegante. Então, assim, isso é uma situação natural do organismo. O problema é que hoje a gente já não corre mais de dinossauro. Hoje a gente corre do trombadinha que quer assaltar. Hoje a gente se estressa no trânsito. Hoje você corre quanto tempo para poder cumprir os compromissos. Então, assim, o estresse ele hoje é uma realidade. O que a gente tem que fazer é o quê? É aprender a lidar com esse estresse. E a atividade física ela é muito boa para isso. Então, na verdade, ela é boa para o coração, ela é boa para o estresse, enfim. Libera hormônios bons. Exatamente. Então, doutor, situação do estresse é aprender a lidar com ele. É aprender a lidar com ele. Porque sem ele a gente não vai viver, não. Isso é utopia. E a menopausa, voltamos a falar, cada organismo, então, responde de uma forma. Cada organismo. Tem mulheres que passam pelo período do climatério sem maiores problemas. Tem outras que já vão ter aqueles fogachos, né, que é o calor e tudo mais. Só para finalizar, em questão de reposição hormonal, o senhor é a favor? Então, na verdade, o que acontece? Isso é um assunto extremamente espinhoso. Eu costumo dizer que em medicina... Bem polêmico isso, né? Exatamente. Eu costumo dizer que em medicina, tudo que se discute muito é porque nada se sabe sobre aquilo direito. Verdade. É diferente, por exemplo, todo mundo sabe que dipirona baixa a temperatura. Então ninguém questiona. Ninguém vai chegar e falar, não, dipirona pode aumentar a temperatura. Então, assim, na verdade, quando se fala em terapia de reposição hormonal, está provado que em alguns pacientes ela traz benefícios, em alguns pacientes, dependendo do momento que você inicia a TRH, ela pode trazer até uma certa diminuição de risco cardiovascular, com diminuição do risco de paciente, por exemplo, ter uma doença coronariana, mas dependendo do momento, você pode ter até piora do risco cardiovascular dessa paciente. Então, na verdade, quando a gente fala de TRH, é uma coisa que tem que ser muito bem individualizada de paciente para paciente, como, por exemplo, o uso do contraceptivo. A gente sabe que os anticoncepcionais orais hoje são muito seguros.
Porém, algumas mulheres, por exemplo, a gente sabe que mesmo os anticoncepcionais de baixa dosagem são seguros, são, mas eles sempre têm uma tendênciazinha a elevar a pressão. Numa paciente que não é hipertensa, isso não vai trazer problema nenhum. Mas quem é... Porém, numa paciente que já é hipertensa, isso aí pode a longo prazo trazer problema, Então assim, eu costumo dizer que a coisa tem que ser muito individualizada, tem que ser ponderada. Como saber isso certinho, doutor? Avaliando os riscos cardiovasculares, avaliando o perfil da paciente, entendeu? Não existe, por exemplo, uma fórmula mágica, né? No sentido tipo assim, faz isso, como uma receita de bolo. Não dá. Tem que ser uma coisa bem individualizada, paciente a paciente. Certo? E aí o check-up anual? Check-up anual, ver como que está a parte de colesterol, taxas todas, né? etc e tal. Circunferência abdominal, que é uma coisa hoje que está provada que é um fator de risco que a gente pode levar em consideração, entendeu? Que bom, doutor Leonardo está aqui esclarecendo várias dúvidas que surgiram de mim e espero que seja de extrema valia para vocês de casa também, tá? Doutor, em breve nós vamos estarmos conversando com outra pauta, porque às vezes as pessoas querem fazer mágica com o corpo porque o verão tá aí. E não é assim. Não é assim. Isso é um processo. É um processo. É um processo. Então a gente vai fazer uma pauta. Não existe mágica, não existe da noite pro dia. Não existe. Existe uma melhora. Sim. Exatamente. Mas se as pessoas também se ajudarem. Na verdade, a pessoa não tem que pensar no verão, ela tem que pensar na qualidade de vida dela para frente, pós-verão. Porque é uma estação quente onde o corpo responde de uma forma diferenciada. Exatamente. A gente vai voltar para abordar isso aqui, tá? Com certeza. Muito obrigado pela presença, Fábio, tá sempre bom ter sua companhia aqui. Sempre e sabe que precisar. O lugarzinho aqui, ó, tá sempre esperando por você. Sempre que precisar tuas ordens, eu que agradeço. Suma, hein? Não suma, hein? Tá? Muito obrigado. Ficou esse papo muito bacana com o doutor Leonardo Velasco aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado, tá? Nave, dá aquela geradinha porque eu tenho mais informações. Vou terminar esse segundo bloco dando dicas para vocês, para visitarem dois parceiros do programa, tá? Que também estão aí fazendo parte, apresentando a minha festa de 24 anos. Cantão e Headley. Olha os looks incríveis que vocês vão poder encontrar na Cantão. Cantão fica no Pilinca Mall. A marca é referência. A festa é uma festa de tarde e noite, então você pode encontrar um vestido transado. Essa coleção Reflexos tá linda demais. Conta pra mim. Pois é. Agora a gente vem aqui pro Boulevard da Headley. Olha as camisas incríveis que vocês estão vendo aí no vídeo. Só peça linda, né, gente? Então tá aí, ó. Você quer uma bermudinha cargo, quer um body short, quer uma camisa de tecido transada? Passa na Headley também, que vocês vão conseguir. Os tênis são incríveis, gente. Várias estampas, o modelo Classic incrível. São peças atemporais, né? Headley e Cantão estão aí, ó, esperando você para conhecer os looks incríveis para vocês estarem ostentando na nossa festa de 24 anos, dia 15 de dezembro, próxima semana na Access Club. Show de bola? Não esquece de levar o brinquedo, hein? É obrigatório, hein? Não precisa ser zerado. Se for, melhor ainda, leva mais um. Mas se seu filho não usa mais um brinquedo, mas está em perfeito estado, vem do coração, vai ser muito bem utilizado, vai ajudar muita criança carente de algumas entidades do nosso município, de algumas comunidades do nosso município, beleza? Conto com a ajuda de vocês a fazer mais feliz o Natal de quem mais precisa. Ó, próximo bloco, eu volto, hein?